Olá, pessoal. Vamos para a nossa segunda aula, comentando aí os assuntos das nossas orientações de estudo, né? Das nossas OEs. Na aula de hoje vamos falar sobre os conjuntos numéricos. Vamos lá? Então, a história dos números, né? A evolução dos conjuntos numéricos, ela se deu de acordo com a necessidade do homem, né? Lá no início, né, quando os primeiros números, né, foram concebidos, vamos dizer assim, na nossa capacidade de abstrair, né, a gente usava números só para contar, né, pessoal? A gente usava o 1, o 2, o 3, o 4, contar o que tinha, né? Depois veio o zero, né, representando a ausência de quantidade e tal. E aí o zero, né, mais os números usados para contar, formaram aí o que a gente chama, né, hoje de conjunto dos números naturais. Né? E aí você tinha as operações, né, no conjunto da operação de soma, né, com o fechamento, afinal de contas, quando você soma dois números naturais, você encontra um número natural. Mas a subtração, por exemplo, né, quando você tem um número natural e você diminui desse número outro número natural, nem sempre você vai encontrar um número que seja natural. Então, por exemplo, quando o meu subtraindo, né, é maior do que o minuendo, ou seja, quando eu pensava, por exemplo, em fazer 3 menos 10, claro que a resposta, né, para essa conta no universo natural ela não existia, né? Daí a necessidade de ampliar esse universo numérico, aí concebeu-se o conjunto dos números inteiros, né? Onde você tem os números naturais e os números negativos, né? Depois os números positivos, negativos e o zero, certo? Em seguida, como o conjunto, né, dos números naturais, perdão, dos números inteiros, a operação de divisão ela não era fechada, né? Nem sempre ao dividir dois inteiros você encontra um inteiro. Novamente a necessidade de ampliar aí o nosso universo numérico, e aí vamos considerar o conjunto dos números racionais, que englobam aí toda a razão, né, entre dois números inteiros, né? Todo, se eu imaginar qualquer fração, né, de números inteiros, ou qualquer número que possa ser escrito como uma fração de números inteiros, a gente vai ter aí um número racional, né? Está bem definido aqui o que seria um número racional. E já tentando globalizar, né, a situação aí, aquele número que não é racional, ou seja, aquele que não pode ser escrito como fração de dois números inteiros, seriam então números chamados irracionais. E da união, né, do conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais, surge aí o conjunto dos números inteiros, o universo numérico que a gente trabalha até hoje. O conjunto dos números reais são aqueles formados por todos os números com representação decimal. Isso é, os decimais exatos ou periódicos, que são os racionais, né? E os decimais não exatos, que são os irracionais. Quer dizer, o conjunto dos números reais é a união, né, entre o conjunto dos racionais e dos irracionais. Tá legal? Tudo bem. Pensando nos números reais, aí nós temos subconjuntos dos números reais muito interessantes, que são os intervalos reais. O que são intervalos reais? São conjuntos ou subconjuntos dos números reais, do conjunto dos números reais, que têm extremidades, ou seja, que têm limites, que tem um menor elemento e tem
um maior elemento. Lembrando que todos esses conjuntos que a gente comentou aqui, todos eles são infinitos, né? A partir dos inteiros, então, infinitos, vamos dizer assim, para os dois lados, né? Tanto positivamente quanto negativamente. E no caso dos números reais, existe um teorema, né? Prova-se que entre dois números reais quaisquer existem infinitos números reais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, considerado aqui um número real A e um número real B, existe uma infinidade de números reais, né? E todos esses números reais, todos esses infinitos números reais que estão aqui entre A e B, formam o intervalo, né, de extremos A e B. A ideia de intervalo aberto ou intervalo fechado tem a ver com as extremidades pertencerem ou não pertencerem ao intervalo. Então, eu digo que um intervalo, por exemplo, de extremos A e B, ele é fechado, né, se o número A e o número B pertencem ao conjunto, né? E aí você tem aqui três maneiras de representar esse intervalo, né? A primeira delas, geometricamente, na própria reta real, né? Você pega um pontinho que representa o número A, um pontinho que representa o número B. Claro, na reta real a gente sabe que se o número A está à esquerda do número B, é porque o número A é um número menor do que B, certo? Então, A é o extremo à esquerda, B é o extremo à direita, né? À esquerda está o menor, à direita está o maior, né? E aqui eu digo que eu tenho todos os números reais entre A e B, inclusive A e B. Tem essa maneira simpática aqui de representar esse intervalo de A e B usando colchetes, né? As perninhas do colchete aqui, ó, para dentro do intervalo significa que o intervalo é fechado, significa que o A e o B pertencem ao conjunto. No caso aqui dessa representação por enumeração, né? Ó, x é qualquer número real que está entre A e B, podendo inclusive ser o A e ser o B. Por isso menor, né? Digo que A é menor ou igual a x, que é menor ou igual a b. Então, esse igual aqui caracteriza o intervalo fechado. Observa que tudo vai mudar aqui embaixo, né? Eu continuo tendo um intervalo de extremos A e B, só que nesse caso, tanto o número A quanto o número B, eles não pertencem ao intervalo. Eles não são elementos desse conjunto. São todos os números que estão compreendidos entre eles, né? E eu não posso considerar que eles estejam no conjunto. Então, aqui nessa representação dos colchetes, as perninhas ficam para fora, e aqui na representação de conjunto não vai ter o igual. E na representação geométrica, as bolinhas aí, os que representam os pontos na reta, vão ser vazadas, né? Não vão ser pintadinhas, ok? É claro que pode acontecer do intervalo ser aberto de um lado, fechado do outro, né? Seria o caso aqui, né, do intervalo aberto à direita, do intervalo fechado à esquerda, ou aberto à direita, ou fechado. Na verdade, isso aqui está errado, pessoal. Esse slide, o de baixo está certo. Agora, esse aqui está errado, tá? Está assim na OE, mas está errado. Espera aí. Isso aqui, ó, essa palavra aberto à direita está errado, né? Não é a direita, é a esquerda, né? O pessoal aí da diagramação vacilou. Olha aí, o intervalo
aberto, aqui aberto à esquerda. E fechado à direita, poderia falar assim também. Tá? Aqui está direitinho, fechado à esquerda. Quando ele diz que o intervalo é fechado à esquerda, você já vai entender que à direita ele é aberto. Quando eu digo que ele é aberto à esquerda, você já pode entender que ele é fechado à direita. Tá legal? E nós temos também os intervalos infinitos. Os intervalos infinitos são aqueles que só têm um extremo, ou maior, um limite máximo, né, ou um limite mínimo. Então, o que seria? Ele chamou aqui de semi-reta, né? Mas o que seria um intervalo infinito fechado, né, à esquerda, né, de origem B, ou semi-reta esquerda, que ele chamou aqui. Semi-reta esquerda fechada de origem B. Ou seja, são todos os números menores, né, do que B. Tá certo? No caso aqui, como é fechado, menores ou iguais, né? Pode ser o B. Aqui eu tenho todos os números reais que são maiores ou iguais a A. Essa seria uma semi-reta direita fechada de origem A. Né? Aí aqui no caso o A pertence ao intervalo, aqui o A já não pertence, não é isso? Então nós temos também esses intervalos aí infinitos. Ok, pessoal? Não esqueçam, ao fim da OE, do trabalho aí dos professores que montaram esse material, você tem aí questões propostas que você deve estar resolvendo para entregar para a gente, na construção aí da nota do primeiro bimestre. Tá ok? Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.